Daqui a pouco, tem Café Expresso na Magnífica. Se sentir triste às vezes é normal, mas se essa tristeza persistir, pode ser o começo de uma depressão. Compartilhar momentos com a família e amigos faz muito bem para sua saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Saiba mais em saude.gov.br/depressão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Valorize o seu produto ou empresa. Apoie a programação da Magnífica. Ligue 3452-3731. 3452-3731. Apoio cultural na Magnífica. Aqui, a sua empresa tem valor. Apoio cultural. Saldão espetacular Esplanada Móveis, só 3 dias. Ofertas como kit cozinha Carol, apenas R$ 44,90 mensal. Toda a linha de cozinha com preços especiais. E mais, toda a loja em 12 vezes sem juros no cartão. Esplanada Móveis, Dr. Trajano, 560 Centro, Limeira. Vai viajar com as crianças nessas férias? Fique atento a algumas recomendações. Nas viagens com os pequenos, não se esqueça de levar a documentação original, com RG ou certidão de nascimento, e também a carteirinha de vacinação. Menores de 10 anos devem ser transportados sempre no banco traseiro. Crianças de 0 a 1 ano devem utilizar o bebê conforto. Os pequenos de 1 a 4 anos, a cadeirinha. E para os de 4 a 7 anos, o uso do assento de elevação é obrigatório. E nunca se esqueça do cinto de segurança para todos os passageiros do veículo. A Rádio Magnífica deseja a todos uma excelente viagem. Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações de unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do Residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas só daquela região. Grandes reformas na UBS e pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Família Magnífica. Nosso painel, meio-dia, mais 45 minutos. Vamos correndo, fazendo mais um monte de pergunta. Eu não consigo falar Parece rápido narrador assim. de futebol no rádio. Eu não consigo falar rápido, rapaz. Consegue imitar aí o José Silvério aí? Eu falo muito, mas não consigo falar muito rápido. É interessante, Show né? de imitações. Locutor de narrador esportivo de futebol, por exemplo, eu nunca seria na vida. Tem que ter um diafragma, né? Ah, e a língua? Acho dá que nó tem na que ficar língua. treinando. Eu acho que minha língua é presa pra isso. É muito esquisito. É igual aquele cara do final da propaganda de remédio, né? Esse medicamento é contraindicado para... Não dá pra entender nada. Bom, antes da gente continuar pelo Face aí, pelo WhatsApp, tem uma pergunta que chegou agora pelo telefone.
né? A nossa secretária Ariana aqui está trazendo para a gente o seguinte, a Ivone, doutora Fernanda, quer saber o seguinte, se o processo suspenso do atrasado da aposentadoria, se houve alguma mudança. Não, mesma coisa, ela tem que Continua? aguardar. Continua tendo que aguardar, né? Tá certo. Mais uma então, Marquinho? É. Ó, agora você tá Tem aparecendo. uma, agora tem tá que aparecendo. choveu. Aê, garoto. Agora a audiência vai subir, hein, galera. Vamos lá. Agora que o programa funda de vez. Não, agora que sobe. Pô. Agora vai tudo pro vinagre, não quero nem ver, mas vamos lá, vai. Vamos lá. E tem nosso Lourdinha fantasma aqui, né? também, nosso amigão aqui. ó. Esse daqui é funcionário público, ele vem e deixa Ele vem, o paletó e vai embora. Hoje nem o paletó ele E deixou. recebe. Recebe? É mais que a gente. Claro, Então ele vamos recebe. mudar ali, ó. Vamos sentar naquela cadeira. pra Você quem- recebe sem fazer nada. Pra quem tá só no rádio e não tá no Facebook, nós estamos falando de uma cadeira vazia que tem aqui do meu lado, que o cara vem e não aparece, aí só recebe. Funcionário público, né? Isso Vamos aí. lá, mais um. Abraço a todos, né? A Lourdinha Freire que tá participando. Opa, A minha pergunta é: podemos fazer a transferência da aposentadoria de um estado para outro? sim. Se ela preencher as regras, tudo, e ela vai fazer. Um estado vai compensar com o outro, chama uma compensação financeira, e ela. Mas ela tá querendo saber que ela mora num estado e vai mudar para outro. Isso muda, inclusive? É que o estado é regime próprio, cada um vai ter a sua regra. Aí é a mesma coisa, por exemplo, do estado, se quer levar para o INSS, pode levar o período. Aí a unidade compensa a outra, compensa financeiramente, assim, tem uma compensação recíproca para levar esses valores. Ela precisa ver o estatuto, a regra do regime próprio do estado que ela está falando para o outro estado. Ah, tá. Agora, por Será que ela vai querer fazer isso? Ela está mudando? Ela foi então. transferida? É isso Aí que eu queria precisa saber. analisar exatamente os dois regimes Uhum. dos locais que ela vai atuar, trabalhar. Tá certo. Mais uma? Temos aqui uma outra ouvinte, a Ângela, tá falando assim: oi, boa tarde. Por que o INSS não tá pagando a salubridade, né? Insalubridade. Isso. Tá, porque pela reforma da Previdência deixou de ter a insalubridade. Então, o que acontece? Até o dia 12 de novembro, as pessoas que trabalhavam com insalubridade é considerado período especial, insalubre. Após essa data, deixou de existir. Então, todo o trabalho feito até essa data vale e é para ser considerado, mesmo que a pessoa se aposente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Vai valer a lei vigente ao período que ela trabalhou. Mas de 12 de novembro do ano passado para Pra cá, não depois existe não mais. tem mais a insalubridade. Perfeito. Ok, e chegou um vídeo áudio aqui. Opa, Um vamos vídeo Como em chama o caráter de áudio. ouvir. Como ela chama? A Maria Helena Maria mandou Helena. pra gente. Tava difícil localizar, mas depois eu descobri que era um vídeo, né? Entendi. Mas dá pra ouvir mesmo assim, vamos colocar no ar agora. Vamos lá. Bom dia, doutora Fernanda. Meu nome é Maria Helena, tenho 59 anos e estou no 11º ano de contribuição. Eu vivi na área rural até os 20 anos, junto com a minha família. E já me disseram alguma vez que quem mora na área rural, a partir dos 14 anos, é considerado um trabalhador rural para aposentadoria. É considerado mesmo? Seria válido desde os 14 aos 20 anos, que é o meu caso, que vivi na área rural? Explica para mim, doutora, por favor. Obrigada. Legal, Maria Helena, e aí? Tá, vamos lá. Período rural, idade fixada pela lei para considerar trabalho rural. Pela lei, 16 anos. Porém, esses 14 que ela fala, existem decisões de juiz. Tem bastante decisão judicial que considera a partir dos 14. Tá. Mas isso seria uma ação judicial para considerar a partir dessa data. Vai depender do juiz. Na legislação, sem briga, vamos dizer assim, é a partir dos 16. Sei. Período rural, se a pessoa trabalhou, por exemplo, em regime de economia familiar, pai, mãe, irmão, Tava todo enfim, mundo na vida todo lá? mundo trabalhando, com um regime de subsistência, plantava e vendia, uma pequena propriedade, ela tem que ser até 4 módulos fiscais, é considerado sim. Porém, tem algumas coisas. Para levar isso como tempo de contribuição, a pessoa teria que ter pelo menos a carência dos 180 meses, os 15 anos, que não é o caso dela. Aí ela teria que ter o pagamento e depois somar esse período rural. Mas se for um salário mínimo ou coisa assim, não vai mudar muito no caso específico.
Ou quando uma pessoa trabalha exclusivamente na roça, daí estamos falando em aposentadoria rural pura, a pessoa nunca trabalhou na cidade, a pessoa, aí ela tem direito de se aposentar com 5 anos a menos. Homem 60 anos e mulher 55. E 15 anos do trabalho rural. Porém, tem que ser só roça. E quando é só roça, o pedido tem que ser feito, disse o seguinte, o requerimento é feito imediatamente anterior a pessoa sair. Então, por exemplo, a pessoa não pode ter saído da roça, dar alguns meses e dar entrada. Ela tem que dar a entrada no pedido estando no campo. Ah, entendi. Tá? E o período rural, é só roça. Quando tiver rural e urbano, a gente fala que é híbrido, que é roça e cidade. Sei. Mas no caso dela, ela não tem os 15 anos ainda de tempo de pagamento. Porque a roça ela não incide pagamento. Então ela vai precisar dos 15 anos. Perfeito. Mais uma? Boa tarde, eu gostaria que não falasse meu nome. Me aposentei por tempo de serviço, né, com 49 anos. 32 anos de serviço, com 70%. Gostaria de saber se quando chegar a idade posso recorrer para 100%. Antes eu conseguia, e agora? Na verdade, tem que estudar o caso dela, verificar se cabe alguma revisão de aposentadoria. Pelo que ela está falando, eu acredito que ela está falando o seguinte: ela se aposentou lá atrás e quando ela preencheu um novo requisito, se ela poderia trocar essa aposentadoria. Mas ela não preencheu os 2 requisitos ao mesmo tempo. Por exemplo, na época que ela se aposentou, ela não tinha 2 opções, vamos dizer assim, que o INSS escolheu a opção menor e ela poderia escolher a opção maior na época da aposentadoria. Aqui o que ela está trazendo aposentou lá atrás e no futuro, quando eu completar a idade, eu posso trocar a aposentadoria? Seria um caso de revisão e aí vai depender do posicionamento judicial. Pelo INSS, administrativamente, isso ela não vai conseguir. Agora, pela justiça, seria o que poderia alegar? A tese do melhor benefício, o valor financeiro mais vantajoso. Mas aí vai entrar naquela tese também da desaposentação, porque ela já está aposentada. Isso. Então ela teria que abrir mão dessa aposentadoria e solicitar uma outra aposentadoria. Aí é discussão judicial. Tá certo. 12h53, já tô vendo que não vai dar para pôr todo mundo no ar, né, Marquinho? Tem bastante gente. Vamos continuar com mais algumas aí. A Maria Terezinha, boa tarde. Eu me aposentei por invalidez, né, pela Justiça Federal há mais de 10 anos. Eu corro risco de ser cortada pela Previdência? Corre. Na verdade, a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, todos são benefícios temporários. Não é porque é aposentadoria por invalidez que não pode ser cortado. Se ela for chamada para perícia e entender que ela está capaz, pode cessar. A diferença é que ela fala que está recebendo há 10 anos, não é isso? Parece que é. Tá. Se no caso dela ela vier a ser cortada, ela tem direito que chama parcela de recuperação. Pessoas que estão aposentadas por invalidez há mais de 5 anos, que estão recebendo o benefício, o INSS não pode cortar direto. Integral. Ela recebe por mais 1 ano e meio. Então, os 6 primeiros meses ela recebe 100%, nos outros 6, 50%, e nos últimos 6 meses recebe 25%. Isso só tem direito para quem está recebendo aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, para não cortar o benefício de uma hora para outra, Exato. se vier a ser cortado. Tá. Então, respondendo a pergunta dela, pode sim, pode ter alta, mas se tiver alta, ela tem essa parcela de recuperação por 1 ano e meio. Perfeito. Ok, Mais temos uma? aqui a Caroline. Boa tarde. Uma dúvida parecida com o que já foi perguntado. Se eu for um servidor público concursado, tem algum problema abrir uma MEI e trabalhar nos 2 ao mesmo tempo? No serviço público? No serviço Isso. público e Agora tô em dúvida. e no privado? Acredito que não, porque se a pessoa realmente tiver o trabalho, aí precisa verificar melhor as regras do público. Mas eu acredito que não. Se ela trabalhar de fato nos 2, é igual uma pessoa que trabalha no regime próprio e trabalha também CLT. O que não pode no regime próprio é depois a pessoa, por exemplo, pagar para o INSS como facultativa. Aí não pode. Tá. Mas o que Mas se ela trabalhar... o que eu entendi da pergunta é que ela é funcionária pública e se ela pode abrir uma MEI. Isso. Não é isso?
Então, se ela abrir uma MEI e tiver uma empresa e tiver o trabalho, eu acredito que pode. Tá. Ok. Mais uma? Só a título de informação, a nossa audiência no Facebook subiu depois que eu apareci. Ó, tá vendo? Você viu? Então você vai pro ar todo dia agora. Surtiu efeito, exatamente. Obrigado aos fãs aí. Isso é só curiosidade do primeiro dia. A hora que vê que você é feio, já não vai mais querer, não. Já chega eu de feio aqui. É Mais verdade, porque...